Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. A palavra nos diz que nos últimos tempos, afirma o Espírito, e aquele que tiver ouvidos ouça o que o Espírito diz, o Espírito expressa, afirma, que haveria muitos ludibriadores, enganadores, não deis crédito a qualquer espírito, porque nem todo espírito procede de Deus. Assim como muitos que surgiriam, que falariam em nome de Jesus, mas Jesus não os conhece, e ainda que falam aquilo que Jesus ensina, eles são reprováveis, uma vez que não praticam, se enreda no próprio falar. Por isso devemos ficar firmes no discernir entre o bem e o mal. E esse discernimento só se alcança quando se está alimentando de um alimento sólido, como que adultos que discorrem entre a verdade por ter experimentado, porque aquele que é meramente ouvinte ilude-se a si mesmo. E ainda alguns que ainda pensam que é palavra meramente humana, que o Senhor julgue entre mim e vós, assim nos ensina o Senhor. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Assim como nem todos que dizem Senhor, Senhor herdará o reino dos céus. Por isso ficais firmes, constantes, buscai direto na fonte de água viva, uma sabedoria viva, eficaz, mais pura do que as fontes terrenas, aonde nele nós temos discernimento. Nele nós temos um entendimento, e o entendimento, a palavra nos diz, não conformeis segundo o padrão deste mundo, mas antes sejais transformados com a mentalidade em Cristo, daqueles que estão sempre sendo aperfeiçoados por aquele que nos sustém e nos fortalece, aquele que nos ensina planos sempre de nos fazer prosperar e jamais causar dano algum, daqueles que permanecem firmes e constantes segundo aquele que nos sustém e nos fortalece, aquele que nos mantém dia após dia segundo a paz que excede todo o entendimento, por estar segundo a condução do seu Espírito, nos mantendo sempre desviando do mal, a fim de que a conduta seja sempre aprovada diante do Senhor, com o caráter do que não tem que se envergonhar, mas antes manejando bem a palavra da verdade, tanto na defesa como no ataque, assim como sendo seus imitadores, porque ele nos conhece pelas atitudes, aonde ele diz, pelos seus frutos os conhecereis, pois não há árvore má produzindo bons frutos, e inversamente uma árvore boa produzindo maus frutos. Ele é a árvore da vida, e todo aquele que está inserido em seu como ramo da videira verdadeira são os verdadeiros adoradores que andam em retidão, pois o seu espírito é reto, anda na integridade, na sinceridade, no temor, que é o princípio da sabedoria, na reverência, no amor verdadeiro, franco e sincero. O amor não seja fingido. Aqueles que não produzem os frutos nem tão pouco dignos de arrependimento estão na árvore má, e eis que o machado é colocado à raiz. Aqueles que produzem
os frutos insuportáveis e o Senhor os sacode, assim como aqueles que somente folhas seca-te imediatamente, e jamais ele vai colocar um ramo da árvore má a sua árvore, porque dele não se permite escarnecer. O Senhor permite com que estão produzindo a sua sujeira, a sua podridão, mais ainda a ponto de serem gravetos secos, que ainda não será o fim, porque serão lançados aonde esse graveto não se queima e o fogo não se apaga. Para aqueles que nele depositaram confiança, benditos do meu Pai, aonde haverá júbilo, assim nos diz o Senhor.